Hoje nós vamos falar sobre uma operação muito conhecida no mercado, uma operação que muitos de vocês gostam, é o Strangle vendido, também popularmente conhecido aí como Short Strangle. Eu trouxe aqui 3 tópicos para a gente falar, qual que é a estratégia, né? Como é que ela funciona, como a operação acaba, alguns pontos a considerar aqui no momento de montar uma estratégia de Strangle vendido. O primeiro ponto aqui: a estratégia com o Strangle vendido, ela é feita com duas pernas, uma perna de venda de call e uma perna de venda de put. Ela é considerada uma operação de crédito, ou seja, a gente recebe para montar um short Strangle e também esse é o lucro máximo da operação. Então no momento que a gente fizer a montagem da operação, 100% do lucro a gente já recebe no momento da montagem. Como a gente faz uma venda de uma ponta de call e de uma ponta de put, se beneficia do mercado lateralizado, seja o mercado em geral, se você estiver operando com BOVA, ou de um ativo lateralizado, caso você esteja operando com uma ação específica. Eu peguei exemplo aqui para trazer para vocês de BB Seguridade. Então o que a gente considera um ativo que esteja com a sua cotação lateralizada? Eu peguei aqui no ano de 2023 a ação de BB Seguridade e eu tracei um paralelo entre o pico máximo que deu a cotação e o mínimo da cotação. Então eu fechei essa range de preços do 34,51 como sendo o all time high da cotação e 28,10 como sendo o mínimo. Pode perceber que nesse ano a ação não saiu disso, ela foi e voltou, ela foi e voltou. Então a gente pode considerar de certa forma que BB Seguridade estava numa cotação de lateralização. Então esse movimento que a ação faz é perfeito para a estratégia de short strangle, porque a gente sabe até onde ela pode bater e sabe até o mínimo que ela pode ir também. E o Strangle vendido se beneficia muito de uma ação como essa. E como que a gente faz a montagem na prática? Vamos agora ali para o FlexScan e eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui no FlexScan, então eu vou criar uma nova estratégia aqui para a gente poder ver. Beleza? Strangle vendido de BBSE. Confirmo aqui. FlexScan é um software que funciona via web fornecido pela minha corretora, pessoal. Mas assim, você não precisa de um software, de um sistema desse para poder fazer a montagem de um short strangle. Você só precisa saber qual é a opção que você vai vender, tanto para call quanto para put. Você precisa saber qual que é a opção que você vai vender e você consegue montar pelo home broker essa operação, fazendo primeiramente ali a venda de uma call e depois a venda de uma put. Beleza? Eu só estou exemplificando aqui no FlexScan, que é que eu consigo mostrar para vocês a operação de forma mais didática. Então eu coloco aqui o ativo BBSE3 e aí eu vou selecionar aqui call e depois eu vou selecionar put. Como eu comentei no início do vídeo, o short strangle ele consiste na venda de uma call e na venda de uma put. E aí a gente vai então operar vendido, tanto na ponta da call quanto na ponta da put. Eu vou colocar uma quantidade de 100 aqui para o exemplo ficar melhor e mais fácil de ser compreendido. Então 100 na posição da call e 100 na posição da put. E aí voltando aqui para o TradingView, a gente vê que ela bate lá nos 34,57, então a nossa call vendida pode ser por essa região aqui. Hoje as ações de BB Seguridade estão custando 31,69, então um strike de 34 está bem longe, está bem OTM do valor da ação. Mas vamos aqui seguir o exemplo, então a gente vai escolher um preço por volta dos 34 para venda de call. Vou escolher uma data de vencimento aqui, faltando alguns dias úteis. Mês 10 está muito próximo. Vamos lá, 34 para call, 34,39. E para put, a gente vai escolher uma na região dos R$28. E aí a gente vai pegar aqui o suporte e as ações de BB Seguridade fizeram para a gente fazer o lançamento do nosso Strangle vendido. Podemos escolher essa de 28,39 também. E aí, como vocês podem ver aqui no gráfico de payoff, ele mostra para a gente a nossa região de lucro e a nossa região de prejuízo. Então, se as ações de BB Seguridade
se manterem aqui entre R$ 28,23 e R$ 34,55, quer dizer que a gente vai conseguir ter o lucro máximo da operação, que é o valor que a gente recebe no momento de fazer o lançamento do Short Strangle. No caso aqui são R$16. Então se a ação ficar nessa região, a gente tem o lucro máximo da operação. Porém o mercado ele é instável, né pessoal? A gente está vendo no gráfico que em nenhum momento desse ano as ações de BB Seguridade nem ultrapassaram os 34 e nem caíram abaixo dos 28. Mas operar opções, operar bolsa de valores é aquilo. Nada impede ela de dar uma pancada para cima nesse momento aqui ou de dar uma pancada para baixo. É sempre bom você olhar bem qual é a ação que você escolheu. É importante você fazer uma análise de gráfica, nem que seja superficial aqui, olhando o suporte e a resistência, como eu já mostrei em diversos vídeos, beleza? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas e ativa o sininho aqui para você receber a notificação de novos vídeos. Então voltando aqui para o nosso racional, como que a operação acaba? Você já sabe como que você monta um Strangle vendido e você sabe qual é o momento que você consegue montá-lo. Você precisa montá-lo no mercado lateralizado, você precisa de duas pernas, uma venda de call e uma venda de put. E o lucro máximo da operação é o que você recebe no momento que você montar a sua posição. Mas e aí, quando ela acabar? Ou melhor, como que ela pode acabar, né? Eu trouxe aqui também 3 pontos como uma operação de Short Strangle ela pode acabar. Se a ação não sair do preço da range que a gente definiu, ela vai virar pó na data do exercício. O 100% do lucro você já recebeu no momento que você abriu a posição e aí você parte para outra operação. Então sim, operações com mais de uma perna também podem as duas pernas virar pó. Deixa eu só voltar aqui para te mostrar no gráfico. Se as ações de BB Seguridade se manterem dentro dessa range, olha aqui essa range verdezinha aqui, ó, ela é grande para essa minha operação. Então eu tenho muitas chances de sucesso. Se a ação continuar se mantendo aqui dentro dessa range, as opções que a gente vendeu aqui vão virar pó e o lucro que a gente recebeu já é nosso. Então a probabilidade de lucro dessa operação é de 93%. E se você estiver gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal e para você receber próximos vídeos como esse, onde eu ensino e mostro na prática as operações que eu faço no meu dia a dia. Tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e aproveite e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Se inscreve aí, se inscreva. Então esse é o primeiro cenário onde a gente é vitorioso nessa operação e a operação acaba. A ação ficou ali naquela range de strikes que a gente vendeu e ela vai virar pó. Quer operar opções igual eu? Eu vou deixar mais informações no primeiro comentário fixado desse vídeo. É uma trilha de estudos para você começar a operar opções. Dá uma olhada lá. Outro cenário que pode acontecer é uma das partes dar exercício. Como a gente vendeu uma put e vendeu uma call, se a gente não olhou bem, não analisou bem a ação, ou se a ação teve algum movimento inesperado, tanto para cima quanto para baixo, a gente ou pode ser exercido na venda de call, ou a gente pode ser exercido na venda da put. Então esse também é um dos pontos, um dos cenários onde a operação também vai acabar. Uma parte obrigatoriamente vai virar pó, mas a outra parte vai dar exercício. E a terceira forma que essa operação pode acabar, isso eu trago em todas as operações que eu trago aqui para vocês, eu sempre falo desse ponto. Você encerrar uma das pernas ou as duas pernas antes do vencimento com 65% de lucro ou mais. Ou seja, se você lançou hoje e daqui 2, 3 dias, uma semana, faltando um dia para o vencimento, se você tiver com mais de 65% do lucro, você encerra aquela operação do valor que você recebeu. Você paga para fechar essa operação e o que sobrar é lucro seu. Então aqui você pode não ter 100% do lucro, mas com certeza mais de 65% do lucro você já vai ter ganho nessa operação. Agora eu quero saber a sua opinião sobre Strangle vendido. Você já fez essa operação? Essa operação é nova para você? Você não sabia dela? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o Strangle vendido. E se você tiver dúvidas também, deixa aqui embaixo sua dúvida sobre essa operação.
Short Strangle é uma das operações mais simples de se fazer, uma das melhores operações na bolsa. Eu deixo um comentário aqui para eu saber. E eu trouxe aqui também pontos que eu considero importante. Toda operação ela tem o seu risco, toda operação ela tem o seu ônus e seu bônus. Primeiro ponto importantíssimo aqui é você abrir a sua operação com um mercado em tendência lateral. Não faz sentido você fazer um Strangle vendido sabendo que a ação ela está em tendência de alta ou em tendência de queda. Porque quando você vende, você vai entrar com uma obrigação, seja na ponta vendedora da call ou na ponta vendida da put. Então o ativo está em tendência lateral, é muito importante para que você faça um short strangle com sucesso. Outro ponto, principalmente para você que é iniciante, principalmente para você que está começando agora, toda ponta vendida, seja ponta vendida em call, seja ponta vendida em put, você tem que ter ou as ações para ponta vendida de call ou o dinheiro para ponta vendida da put. Porque lembra, operar opções nada mais são do que calls e puts. E quando a gente vende calls e puts, a gente tem uma obrigação, no caso da call, a gente vender as nossas ações, ou em caso de put, a gente comprar ações. Então lembrem-se, por mais que estratégia tenha um nome legal, strangle vendido ou short strangle, nada mais é do que calls e puts. Tudo no final se resume a calls e puts. Então se você não fizer uma operação coberta e uma das pontas ir para exercício, você vai ter que arcar com o ônus da operação, seja vendendo as suas ações ou seja comprando ações no caso de uma put. Outro ponto importante, como a gente faz uma operação de crédito, nas operações a crédito, o lucro máximo da operação é aquilo que a gente recebe na montagem da operação. Então lá no começo, quando você vende put e vende a call, ali já é o seu lucro máximo. Outro ponto não menos importante, call do tipo americana, ela pode ser exercida antes do vencimento. Então se você montou um strangle e a ponta da call ela começou a ficar ITM, se a sua call for do tipo americana, ela pode sim ser exercida pelo comprador. É muito difícil que isso aconteça, é muito difícil mesmo. Eu mesmo ainda não vi isso acontecer, isso ainda não aconteceu comigo. Mas sim, é possível que a ponta da call, se ela for do tipo americana e ficar ITM, ela pode ser exercida pelo comprador. E aí, o que você achou do strangle vendido? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de operação e se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos falando de outros tipos de operações que eu aplico na prática. E eu vou deixar esse vídeo para você ver como eu fiz 10% em 6 meses operando opções de forma conservadora. Dá uma olhada lá.